tempo de estar conseguindo lutar contra essas vozes, contra tudo isso que estava acontecendo na minha vida. A partir do meu batismo, mais luta veio piorando ainda mais minhas lutas, porque Satanás estava muito furioso porque eu ainda me batizei. Né? Então os irmãos sabem que é muito difícil para uma pessoa que já serviu o Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, o diabo ele não aceita perder para Jesus novamente. Então vem com legiões de demônios para poder atacar a gente. Né? Então vim com a luta após o batismo, veio aquele diagnóstico do operar, aquele pânico, aquele medo, aquela depressão horrível, a crise de ansiedade. E depois eu comecei a orar, clamar o sangue de Jesus. Minha mãe teve um dia lá em casa orando por mim e o anjo Gabriel estava com ela naquele momento, marchando dentro da minha casa. A partir daquele dia eu não tive medo, eu não tive ansiedade ali, mas eu estava tranquila e querendo fazer minha cirurgia feliz da vida. E eu cheguei ao hospital, estava tomando algumas medicações, que eu fiquei um período internada aqui na Clínica São Gonçalo pela lombar, que eu me arrastava para andar. Eu até agradeço muitas irmãs, que eu não vou citar os nomes, porque eu vou ser... algumas podem sentir, né, triste, porque eu não vou lembrar de todas, mas muitas estiveram comigo através do grupo do pastor Carlos, outras que não faziam parte do grupo, esteve comigo naquele momento para não me deixar ficar com crise de ansiedade, não ter crise de pânico, orando por mim, louvando comigo, lendo a palavra comigo, cada um que deixou os seus afazeres para estar lá comigo, eu sou grata e peço ao Senhor, a Jesus, que abençoe a vida de cada um, a família de cada um, que leve a cura, que leve a libertação, né, para cada um. Né? Então eu sou grata aos irmãos que ajudaram também com um valor financeiro também, que deram a minha mãe, que eu não sei quem é, eu quero agradecer também, porque a minha cirurgia foi muito cara, né? A instrumentação cirúrgica, né, e a anestesia foi muito cara e a gente não tinha aquele valor em dinheiro. Então, esse dinheiro eu guardei para juntar, para poder estar pagando também. Então, agradeço aos irmãos que me ajudaram. Aos irmãos que me ajudaram com fralda, eu usei muita fralda, eu fiquei na cama, né, com fralda, sabonete, pomadas, né, com orações, né, com mensagens de carinho para mim. Eu quero agradecer a cada um por isso que fizeram por mim. Eu sou muito grata. Né, nós não somos melhores do que ninguém, né? Então, assim, aqueles que se dispuseram, né, teve a Neia, que ficou lá em casa um período também, me ajudando, e trocava fralda. Teve a irmã Célia lá de frente da minha casa também, né? Cuidando lá da minha casa, fazendo comida lá para mim, trocando fralda, né? Conversando, me animando. Depois que eu tive hospitalizada também, ela foi cuidar do meu esposo juntamente com a minha mãe, né? Limpando a casa, deixando a comidinha pronta para ele lá, em meio às tantas lutas que ela também tem com ela mesmo, com o filho dela. Então sou muito grata a ela, grata à minha mãe, que sai todos os dias, 3h30, 4 horas da manhã, que na luta dela sem descansar, minha mãe estava ali em casa também cuidando de mim, cuidando do meu esposo, cuidando da casa, indo para o hospital, né? Então, assim, Deus foi fazendo maravilha. E eu sempre fui muito carinhosa, muito coisa com a minha mãe. Minha mãe era sempre meio seca devido ao tratamento que ela teve da infância. Eu falava, nossa, como eu queria tanto ter minha mãe junto comigo. Então, Deus fez uma coisa que ela, de repente, não entendeu, mas eu entendi na minha cabeça, lá dentro do hospital. Ele me jogou, fiquei no CTI durante uma semana, e minha mãe teve que largar trabalho, largar casa, largar tudo e ficar comigo, coisa que ela nunca fez. Então ela ficou comigo no CTI, ela saiu do CTI, ela ficou comigo no quarto e eu vi até a alegria da minha mãe. Parecia que Deus deu o descanso que ela estava precisando ali dentro. Ela estava precisando desse descanso, porque a luta da minha mãe é muito grande, diária. Porque ela luta também espiritualmente, ela ora para todos os irmãos que estão aqui, a família, pessoas que ligam para ela pedindo oração, e ela está orando de madrugada, às vezes ela não dorme, a luta da minha mãe é muito grande. Então, assim, e ela ficou lá naquele hospital, saía toda, eu falo para ela, toda tituquinha para ir tomar o café dela, voltava como estou indo, toda arrumadinha. Então, eu vi, querendo ou não, era um lugar ruim, mas eu vi a alegria da minha mãe ali, né? E, ao mesmo tempo, coisa que eu deixei passar aqui, a primeira vez que foi marcada a minha cirurgia, eu estava tomando as medicações quando eu saí da Clínica São Gonçalo em casa, e eu fui já
já para fazer a cirurgia, que estava marcada, já estava com a roupa para ir para o centro cirúrgico, a touquinha lá na sala de pré-coisa para ir para a cirurgia, e de repente veio a anestesista, que ela nem veio falar com a gente no quarto, ela veio falar comigo, e você está bem? Eu feliz da vida, eu estava animada para fazer a minha cirurgia, né? E ela pegou, eu falei assim, Deus usou assim na hora e falou assim, você fala para ela dos remédios. Eu falei, olha, eu estou tomando remédio contínuo, esse, e o que eu saí da clínica São Gonçalo. Quando eu abri a boca, ela, meu Deus, o Senhor te deu um livramento agora de morte, deu para mim também, porque eu estava tomando um anticoagulante e eu poderia, na hora que eu me abrisse para a cirurgia, eu ter uma hemorragia na hora de ir embora, né? Que é antitrombose, eu estava tomando. Então, na mesma hora, ela cancelou minha cirurgia. Eu falei, mas o médico não me perguntou nada, meu neurocirurgião, depois que eu tive alta, se eu estava tomando alguma medicação. E eu falei que ele era muito fechado, não era de falar, e falei alguma coisa, eu acho que lá dentro ela foi, catou ele nos porrozinhos, que foi a responsabilidade que ia cair em cima dela, né? E daqui a pouco ele veio disfarçando, todo feliz, me tratando bem. Desse dia em diante, o médico, que era todo fechado, que é um senhor, ele, né, todo alegre, todo coisa, e marcaram minha cirurgia para a próxima semana, na terça-feira. Fui para minha cirurgia, conversando, no centro cirúrgico, feliz da vida, né? E orei ao Senhor antes de ir, e 9 horas de cirurgia, né? Que eu passei, eu não sabia que eu ia ficar entubada, né? A Claudinha já sabia que ia ficar, mas não abriu a boca e me falou, para não me apavorar, eu não sabia. E fiz essa cirurgia, né? A cirurgia foi boa, foi legal, mas eu saí de lá gritando horrores por causa desse braço. E o médico ainda falou para o meu esposo ainda, olha, esses dias na consulta, essa menina saiu gritando do centro cirúrgico, atravessou o corredor na maca, subiu no elevador, atravessou outro corredor, foi para o quarto e gritava, e a gente não entendia. Eles entendiam que ele sabe que fez alguma coisa, mas não me falam. Então eu perdi, não levanto completamente esse braço, estou fazendo fisioterapia, ele cai, né? E é muita dor, sinto dor ainda, mas assim, tudo pra gente passar, né? Tudo por uma luta a gente passa, né? Por lutas, é um propósito do Senhor, não reclamo, se eu fiquei assim foi porque o Senhor permitiu, ainda quer fazer mais coisas na minha vida, então assim, eu sou grata ao Senhor, até pelo meu braço que ficou assim, minha voz tem hora que sobe, minha voz ficou igual um pato ronco, né? Tem pessoas que ficam sem a voz durante alguns meses, depois eu vou fazer tratamento com fonoaudiólogo, porque as cordas vocais ficaram afastadas. Durante 9 anos eu fiz a cirurgia pelo pescoço, né? Então, e a intubação também mexe bastante, né? Ainda tomo alguma medicação ainda também para, tipo, a cicatrização ainda por dentro, né? Então, irmãos, eu não sei se eu falei tudo, eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele fez por mim, sou grata a todos os irmãos que oraram por mim, que estão aqui na reunião, que fizeram por mim, né, que estão apoiando minha mãe em oração, cobrindo ela em oração, porque eu falo para vocês, o Senhor cuida de mim desde quando eu estava no ventre da minha mãe, né, e Ele tem algo na minha vida, né, que eu não sei quem é, mas eis-me aqui, né, Senhor, para que ele faça o melhor, o que Ele quer de mim, eu estou aqui para fazer, né, o trabalho dele, né, então que o Senhor Jesus cuide da minha mãe, renove as forças dela, dê saúde a ela, né, o meu padrasto ali também, que ora por mim, a minha irmã também, né, que cuide de mim, meus sobrinhos, a Duda, o Dudu, meu sobrinho que está longe também, o Bruno, cuida de cada um, meu marido também, que o medo dele era muito grande também, ele no período que eu estava em casa, Satanás, né, como minha mãe falou, se moveu, até com coisa atacando ele também, então um ficou no hospital, o outro também ruim, eu não podia levantar da cama, eu gritava socorro a minha mãe e meu padrasto para levar ele para o hospital. Então, assim, ele que nunca ficou hospitalizado na vida, passou por essa prova de estar hospitalizado no hospital público, porque ele foi para a Unimed, lá deixaram de atender ele, falaram que lá não tinha os primeiros socorros para ele, né, e mandaram ele para o hospital geral, né. Então ele ficou lá, então Deus sabe o que faz. Sei que foi muito difícil para ele também estar dentro do hospital, né? E é medroso, meu marido é medroso, tem medo de agulha, tem medo de tudo, quase desmaia, né? Então Jesus fortaleceu ele ali, né? Esteve com a gente a todo momento. E quando eu digo para vocês que onde o Gabriel esteve dentro da minha casa, eu sou da minha mãe, ele depois me mostrou na palavra, que eu não lembro agora o versículo, o capítulo, dentro do hospital, assim que eu saí, e ele falou para mim que estava comigo a todo instante, o anjo Gabriel. Então, assim, eu creio, né, que ele estava ali naquele momento,
que eu sentia ele, eu conversava com ele dentro do meu quarto até sozinho, né? E o tempo todo. Então, assim, eu sou feliz por estar aqui. A melhor escolha que eu fiz foi ter voltado para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Eita glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Vamos ficar de pé, irmãos, amém? Eu gostaria de fazer uma coisa. As pessoas que foram lá no hospital ficar com a minha filha, eu gostaria que viesse aqui para frente. Gostaria que a irmã Sebastiana, a irmã Maria, a irmã Bernardina, a irmã Angélica viesse aqui para frente, amém?